Boa tarde, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje a pergunta 68. A pergunta é a seguinte: os eleitos são os únicos eficazmente chamados? Segue a resposta. Todos os eleitos e somente eles são eficazmente chamados, ainda que outros o possam ser e muitas vezes são exteriormente chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas operações comuns do Espírito. Contudo, pela sua negligência e desprezo voluntário da graça que é oferecida, são justamente deixados na sua incredulidade e nunca vêm sinceramente a Jesus Cristo. Vamos ler o texto de Mateus 13, versículos de 1 a 9 e depois do 18 ao 23. Diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O versículo 18, que vem a explicação da parábola. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Bem, para nós entendermos bem a questão da vocação eficaz, o chamado eficaz que é operado unicamente nos eleitos, nós precisamos lembrar a condição do ser humano, a condição universal. Todos os seres humanos, eles vão viver alheios à realidade do pecado, do juízo vindouro, da eternidade. Ou seja, o ser humano, e aí eu estou pensando neles antes da salvação, antes do operar do Espírito Santo na vida deles, todos os seres humanos vivem negligenciando a realidade do juízo vindouro. O homem vive o presente. Ele vive para trabalhar, para comer, para conquistar e assim por diante. Ele ignora que um dia estará diante do Criador e Deus julgará o homem com justiça, segundo as suas obras. Ele negligencia a realidade. Ele vive como se isso não fosse verdade, porque é algo futuro, não palpável. E o coração do homem, mesmo que escute tantas vezes que haverá esse dia, ele vai negligenciar isso, ele vai rejeitar. Ele ignora, inclusive, não só o juízo vindouro, e por isso não se importa, mas o ser humano em geral, ele também rejeita que Deus, ou ignora que Deus está restaurando a criação para a eternidade. Ele está restaurando a criação ao estado de pureza. Ele está fazendo com que ela retorne àquele estado original. E isso para a eternidade. Então o homem ignora duas coisas fundamentais. O homem ignora naturalmente, antes de conhecer a Cristo, ele ignora o juízo vindouro e por isso não teme,
por isso simplesmente despreza a necessidade de salvação, mas ele também ignora a coisa boa que Deus está fazendo, ele ignora que Deus está operando, que Deus está trabalhando, que Deus está mudando vidas, transformando vidas, que Deus está restaurando a criação, está tirando o ódio, colocando amor, tirando a injustiça e colocando justiça, que Deus está operando a redenção cósmica, a redenção do universo na vida do ser humano também. Então, ignorando isso, o homem se mantém no seu estado de dureza do coração. E o que é o chamado de Deus? O chamado de Deus, pela palavra dele, é exatamente o chamado a esta realidade. É o chamado a dizer, vocês estão vivendo como se não existisse mais nada além do tempo presente e da vidinha de vocês. E o chamado de Deus é a verdade, a realidade é maior que isso. A realidade é, há um juízo vindouro, a realidade é, eu estou operando salvação. E Deus chama pela palavra e anuncia para todo mundo por meio dos seus profetas, por meio do seu povo, anuncia essa realidade. E anuncia essa realidade para que o homem então a conheça e possa, portanto, mudar o rumo, da sua história, que é a conversão. Então, ele chama pela palavra, isso é chamado universal. Todavia, nem todos dão atenção a isso. Muitas pessoas vão ouvir, muitas pessoas escutam. Você pregará de cima de um prédio e muita gente vai ouvir. Quantas dessas pessoas vão dar crédito? Lembramos, Isaías 53 diz assim, quem ouviu, quem deu atenção à nossa pregação? Quem se importou com o que estávamos dizendo? E Isaías diz isso pensando nos seus dias. Isso é citado nos dias do apóstolo Paulo, no primeiro século, e isso pode ser aplicado a todas as gerações, porque sempre teremos uma pregação em que muitos vão ouvir, mas poucos vão dar crédito, poucos vão ligar, deixa para lá, depois a gente escuta isso aí. Paulo, quando pregou, ouviu entre os gregos as pessoas dizerem isso, sobre isso a gente ouve depois. Portanto, quem deu crédito à pregação? Então, a pregação ela é anunciada para todos. Inclusive, a igreja tem que ter este cuidado de não tornar a pregação elitista, Uma pregação que é pregada apenas para um grupo específico, uma pregação que ela está destinada apenas ou a ricos ou mesmo a pobres, a poderosos ou a marginalizados. A pregação ela não pode ser destinada a grupos específicos, ou seja, ela não pode ser uma pregação que ela está visando apenas alcançar pessoas de grupos X, Y, Z, quer grupos privilegiados ou grupos prejudicados, ou que vivem numa situação ruim, nem num lado nem no outro. Então a pregação ela tem que ser muito genérica, ela tem que ser abrangente, ela tem que ser para todo mundo. A igreja tem que olhar para o mundo inteiro e dizer assim, minha missão é pregar o evangelho para o mundo inteiro, é pregar o evangelho para todas as pessoas, não posso escolher os grupos. Então, ela prega e muita gente vai ouvir. O ideal seria que todos ouvissem e o propósito da igreja é que todos ouçam. Mas poucas pessoas são despertadas porque a vocação, o chamado divino, não é só pela palavra. Essa palavra pregada a todos, ela vai entrar no coração de algumas pessoas e você sempre vai ver que muitos são chamados e poucos respondem a esse chamado. E essas poucas pessoas, elas têm essa palavra colocada no coração. Sabe, é como se você semeasse um grande campo e regasse apenas parte dele. Jesus usou uma outra figura, a semente sendo lançada, mas ela é lançada a todos os lugares. Só que todos os lugares, o terreno ele é diversificado. E ele cita as variações. Ele diz beira do caminho e as aves comem, solo rochoso, então tem pouca terra. Ele menciona entre os espinhos e depois fala da terra boa. Então ele diz que há uma variação de terrenos. Então essa semente é lançada em todos os lugares. Mas veja que nem todos os lugares são propícios para a semeadura, para se plantar. Tem lugares que se você botar uma semente não vai produzir de jeito nenhum. Por quê? Porque o solo não é adequado. Então, a semente é lançada e o Espírito de Deus vai fazer com que ela germine. Como já mencionamos em outros momentos,
Nós gostamos de falar desse novo nascimento, que é o chamado eficaz, que é o operar de Deus, que chama pela palavra, mas também opera pelo Espírito Santo. Eu gosto de comparar ao nascimento de uma pessoa. Por quê? Porque o nascimento de uma pessoa não é só um homem, ou mesmo não só uma mulher. É impossível se gerar alguém se tiver só um homem ou se tiver só uma mulher. É preciso ter os dois. Se o homem tem a semente, mas não encontra a parte feminina, não vai gerar. E se a mulher, tendo a sua parte feminina, sua semente, não encontra, não recebe a semente masculina, também não vai gerar. O que é preciso? Que a semente masculina encontre a semente feminina, que será como um terreno, né, onde o homem semeia e esse terreno fértil germina. Então, o novo nascimento é o operar da palavra, que é a semente lançada e que recebe do Espírito Santo este encontro, né? O Espírito Santo opera, a palavra de Deus opera, e é no encontro entre a palavra e o Espírito que gera-se uma vida. Então, é eficaz porque sempre que tem o operar do Espírito Santo, que veicula ao coração a palavra de Deus, vai gerar, sempre vai gerar. Por quê? Porque é fértil, porque ele produz vida, né? E é interessante que você, indo para Gênesis, vai ver que o Espírito de Deus pairava sobre a terra exatamente quando Deus estava criando, gerando vidas. O Espírito de Deus é aquele que gera vida, é aquele que é o Senhor da vida. É Ele que, no capítulo 6 de Gênesis, versículo 3, Deus diz assim: não agirei com meu espírito não agirá para sempre no homem. Ou seja, Deus viu que o homem era mau e reduz seu tempo de vida, porque o Espírito é aquele que opera a vida. Então, por isso, poucos naturalmente respondem. Por que poucos naturalmente respondem? Porque ainda que a semente seja lançada, está faltando a outra parte. Está faltando que o Espírito opere gerando vida. E é por isso que apenas naqueles em que o Espírito Santo vai lá e toca, é que haverá essa produção de vida. E como Jesus disse, não, parábola do semeador, aqueles frutos que vão ser gerados. O que acontece com os outros? Eles rejeitam, eles não querem naturalmente. Então, eles vão negar a graça. Você vai dizer assim, mas Deus tem salvação, e aí vão rejeitar. Mas Deus tem vida eterna, mas aí vão rejeitar. Como nós mencionamos, o profeta Isaías disse, mas quem creu na nossa pregação? Isso deve chamar a sua atenção. Você tem ouvido a palavra? Você tem visto o que Deus, ou ouvido o que Deus tem falado? Como você tem respondido? Porque todo aquele que ouve a palavra do Senhor e o Espírito Santo toca o coração, vai haver fruto. Não tem como não ter fruto. Porque sempre que Deus opera, sempre que Deus age, acontece vida. Onde Deus opera pelo seu Espírito, vida é gerada. Então é impossível dizer que Deus chamou alguém, operou pelo Espírito Santo e não produziu nada. Espera aí. Deus não operou vida, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso que opera a vida. Agindo eu, quem impedirá? Deus é aquele que diz que a minha palavra não volta vazia, ou seja, quando Deus quer realizar a sua vontade, ela vai ser realizada. Ninguém pode impedir a vontade dele. Portanto, no que se refere ao chamado eficaz, ele é eficaz porque não é só a palavra que é lançada, mas é porque o Espírito vai junto, porque o Espírito opera, porque o Espírito traz a aplicação desta palavra ao coração. E são esses que produzem frutos. Portanto, você deve pensar, meu Deus, eu estou dando frutos que testificam que de fato a palavra veio ao meu coração e veio pelo Espírito de Deus, ou eu sou apenas alguém que ouviu, mas que está vivendo a vida como se Deus não tivesse operado. Portanto, o fruto, ele testifica quem é a árvore, para que Deus seja glorificado em cada vida que Ele chama eficazmente. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o Teu nome. Agradecemos pela nova vida que o Espírito opera pela palavra. Que o Senhor seja glorificado nos frutos que o Teu povo venha a dar. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.